Visão Empresarial está de volta entrevistando o Leonardo Navarro, empresário e conferencista. Leonardo, quais são as falhas de gestão que geram desperdício de dinheiro? Peron, eu gosto de fazer primeiro dar uma introdução para responder essa pergunta. Certo. Existem 3 grandes entidades que representam muito bem o micro e pequeno negócio no Brasil. Na parte educacional, levando conhecimento e em pesquisas também. Nós temos o mais conhecido, talvez seja ele, o Sebrae. Temos a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma atuação muito grande no mundo da micro e pequena empresa, e o IDEA Brasil, que já estamos aí há 22 anos, com mais de 10 mil parceiros em todo o país. E essas 3 entidades, essas 3 instituições, elas fazem várias pesquisas. E uma das pesquisas que nós fazemos é justamente perguntar para o micro e pequeno empresário quais são as principais causas, quais são as principais dificuldades, os principais problemas que eles têm no dia a dia do seu negócio, para tocar o seu negócio. Né? Primeiro vocês fazem o diagnóstico. Primeiro fazemos o diagnóstico. Gostaríamos de saber primeiro de você, empreendedor, o que você percebe que leva você a ter uma gestão um pouco mais dificultada. As respostas são as clássicas. Primeira delas, mão de obra desqualificada. Essa sempre vem encabeçando as pesquisas. Aí depois vem a questão da carga tributária, certo. Vem questão da concorrência desleal, vem questão da falta de capital de giro, incentivos e linhas de crédito com taxas de juros baixas para capital de giro. Falam também até do rei. Quem é o rei? O cliente. O cliente, às vezes, não sabe o que quer. Então, todas essas respostas aparecem nas pesquisas. Na verdade, são quase 20 respostas que nós temos, mas todas elas são respostas externas ao empreendedor. Certo. Todas elas estão no âmbito externo e não estão na área, que eu costumo dizer, de domínio dele. Não depende praticamente dele. Porém, nós afirmamos uma coisa. Nós temos isso como convicção, que a principal causa, a principal falha que gera os empresários, gera os micro e pequenos empresários não terem o resultado esperado, é a falta total do conhecimento em gestão. Para eu poder explicar o que é essa falta total do conhecimento em gestão, vou te dar um exemplo. Imagine um bom profissional. Ele é muito bom naquilo que ele faz, um bom mecânico, um bom cozinheiro, um bom garçom, um bom vendedor. Ele é muito bom naquilo que ele faz. E ele trabalha para alguém. E ele percebe que aquele trabalho dele, pela excelência que está sendo exercida, tem trazido grandes resultados para o seu patrão, para a empresa que ele trabalha. E em algum momento ele resolve montar o seu negócio. Não estou dizendo que isso esteja errado, pelo contrário, né? Então ele monta o seu negócio para ter uma liberdade maior, fazer o seu horário, ter uma segurança financeira maior e etc. Por N motivos. Aí, essa pessoa deixou de ser o que ela era, deixou de ser um bom cozinheiro, um bom mecânico, um bom vendedor, para ser empresário, para ser empreendedor. Bastou ele vincular o CNPJ, o CPF dele no CNPJ, ele ter o título. É um empresário. É empresário. E enche a boca para falar. Porém, meu amigo, o mundo do micro e pequeno empresário, o mundo do empresário é completamente diferente do mundo que ele vivia antes. É o mesmo mundo, mas existem variáveis que fazem com que ele precise de um conhecimento que ele talvez não tenha. Vou dar alguns exemplos. Ele precisa saber o que é uma planilha de custos, custo fixo, custo variável, markup, ponto de equilíbrio. Precisa saber o que é um fluxo de caixa projetado, movimento de caixa, ativo, passivo, patrimônio líquido, um balanço patrimonial. Precisa saber o que é organograma, fluxograma, normas e procedimentos, o que é liderança. Precisa saber contratar, precisa saber planejar, precisa saber o que são pontos fortes, pontos fracos. Precisa saber o que é marketing, precisa saber o que é ponto de compra, estoque máximo, estoque mínimo. Eu acho que tá bom. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Ele precisa de saber N fatores que ele não sabia antes. Ele vai precisar agora começar a comprar, vender, contratar pessoas. Precisa saber o regime de imposto que ele vai estar inserido, regime de arrecadação que ele vai estar inserido e etc. Então, ele começa a viver uma situação aonde leva o quadro que eu falei
bloco anterior. 70% dessas empresas morrem até o 5º ano. Por que isso? Pela falta do conhecimento em gestão. Agora, existem, eu não tenho dúvida, que nós temos casos famosos de pessoas que viraram pessoas milionárias, que começaram do nada. Mas é 0,001%. E aqueles também que conseguiram, que hoje são micro e pequenos empresários aí com 15, 20 anos de empresa, que começaram pequenininho sem o conhecimento, adquiriram o conhecimento na prática. Mas para adquirir o conhecimento na prática, leva tempo, dinheiro e dói. Muitas vezes machuca. Muitas vezes machuca. Então, o que nós trazemos? Nós trazemos, eu costumo dizer que a principal falha é a falta do conhecimento. Então, nós trazemos todo o conhecimento que o micro e pequeno empresário precisa, que é apenas 20%, acredite se quiser, de tudo que é visto em uma faculdade de administração, ele precisa de 20% para poder aplicar na sua empresa e gerar bons resultados. Você conhece, talvez, Pareto, Vilfredo Pareto? Tem uma teoria dele, que foi um engenheiro no pós-guerra na Itália, e ele desenvolveu uma teoria dizendo que as pessoas, elas utilizam 80% do seu tempo com 20% de coisas que geram resultado. Então, o nosso programa é justamente isso, é o contrário do que essa teoria diz. Nós temos 20% do que é necessário para que gere 80% de resultado. É o modelo que nós desenvolvemos chamado modelo baseado na teoria do esforço eficaz. É um pequeno esforço para um grande resultado. E com essas ferramentas nós conseguimos fazer com que eles tenham o conhecimento e tenham uma boa gestão. O comércio é interessante, né? Dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo, mas eu entendo que não é uma profissão, porque não existe praticamente profissionais no comércio. Alguém se arvora no direito de dizer, eu a partir de hoje sou comerciante, e entra sem ter o mínimo conhecimento. Vocês ensinam cada passo, ou vocês pegam já um empresário que já está estabelecido e mostram para ele como ele tem que redirecionar o seu negócio para poder chegar no sucesso? O nosso foco são em pessoas que já têm negócio ou aquelas pessoas que querem abrir o seu negócio. Certo. Tá? Eu fico muito feliz de ver pessoas participando do nosso programa que ainda não têm o negócio. São pessoas que perceberam. Pretendem abrir. Que pretendem abrir e que perceberam o quanto é necessário ter o conhecimento para ter o sucesso, né? E então nós preparamos tanto aquelas pessoas que pretendem abrir o seu negócio, como as pessoas que já têm o seu negócio, tá? E em relação ao que você está falando, Peron, que é a profissão mais antiga e que não é necessário ter a formação para ser comerciante. Exatamente. Você não tem um órgão, né, que diz você está agora preparado para ser comerciante. Então, que eu acho que deveria ter, né? Toma aqui a sua habilitação. Habilitação. Deveria ter. Para você ser médico, você estuda 7, 8 anos, depois faz mais não sei quantos anos de residência, depois tem que passar por por todo um processo para poder ser credenciado a ser médico. O senhor é advogado, estudou 6, 7 anos da sua vida também, para poder depois uma ordem, um órgão chegar e te dar uma credencial, uma habilitação. Você está nesse momento habilitado. Agora, para eu ser empresário, para eu ser comerciante, basta eu ir na junta comercial, pegar o meu CPF e dizer, eu quero abrir uma empresa, que você passou a ser empresário. E não precisa ter credencial nenhuma para isso, a não ser a vontade. Tá vendo aí, empresário? Este é um assunto muito interessante, mas um instante só, Visão Empresarial volta já já.